Introdução ao estudo de Êxodo capítulo 1. O livro de Êxodo marca o início da grande libertação do povo de Israel. Depois de um período de prosperidade no Egito, os descendentes de Jacó cresceram em número e se tornaram uma grande nação. No entanto, essa multiplicação despertou medo nos egípcios, levando o novo faraó a escravizar os israelitas e a tentar impedir seu crescimento. Neste primeiro capítulo, vemos como Deus continua cumprindo sua promessa a Abraão, mesmo em meio à opressão. O povo cresce, se fortalece e resiste às tentativas de destruição. Também encontramos exemplos de coragem e fé, como as parteiras hebreias que desafiaram a ordem do faraó para proteger os recém-nascidos. Esse estudo nos ensina que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e perseguições, Deus continua no controle. Ele nunca abandona seu povo e sempre cumpre suas promessas. Vamos analisar cada versículo desse capítulo e entender como essa história se conecta à nossa vida hoje. Hoje, convido você a embarcar comigo em uma jornada fascinante através das Escrituras. Vamos iniciar o estudo do livro de Êxodo, um dos relatos mais impactantes da Bíblia, onde vemos Deus cumprindo suas promessas, mesmo em meio à adversidade. Neste primeiro capítulo, testemunhamos a transição do povo de Israel de uma vida próspera no Egito para um tempo de escravidão e sofrimento. Mas, mesmo diante da opressão, Deus estava agindo, preparando um grande livramento. Venha comigo nessa viagem pela palavra e descubra como essa história nos ensina sobre fé, perseverança e a fidelidade de Deus. Pegue sua Bíblia, abra o coração e vamos juntos mergulhar nesse poderoso ensinamento. Oração de abertura do estudo. Senhor nosso Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença com humildade e gratidão. Hoje, iniciamos este estudo do livro de Êxodo, reconhecendo que Tua palavra é viva e poderosa para transformar nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie em cada versículo, trazendo entendimento e revelação. Que possamos aprender com a história do Teu povo e aplicar esses ensinamentos à nossa caminhada com o Senhor. Que este momento seja um tempo de crescimento espiritual, de fortalecimento da nossa fé e de aproximação contigo. Abra os nossos olhos para enxergarmos as Tuas verdades e os nossos corações para obedecermos à Tua vontade. Entregamos este estudo em Tuas mãos e declaramos que tudo será para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura de Êxodo capítulo 1, Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua família. Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, multiplicaram-se grandemente e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, no caso de guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram para Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes amargaram a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço em que os obrigavam com dureza. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e outra, Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó:
é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Agora que lemos o texto completo, vamos aprofundar nosso estudo e entender, versículo por versículo, o que essa passagem nos ensina. Êxodo capítulo 1 nos mostra a transição do povo de Israel de uma posição privilegiada no Egito para um tempo de opressão e escravidão. Esse capítulo revela como Deus continua cumprindo suas promessas mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Vamos analisar cada versículo e entender o que ele nos ensina. No primeiro versículo, vemos que os filhos de Jacó entraram no Egito. Isso nos lembra da história de José e como Deus usou as dificuldades para salvar a sua família. Os versículos 2 ao 4 mencionam os nomes dos filhos de Jacó, enfatizando que o povo que cresceria no Egito era descendente direto da promessa feita a Abraão. O versículo 5 nos mostra que todas as pessoas que vieram com Jacó eram 70. Mesmo sendo um grupo pequeno, Deus já estava cumprindo sua promessa de multiplicação. O versículo 6 informa que José e toda aquela geração morreram, marcando o fim de uma era e o início de um novo tempo para os israelitas no Egito. No versículo 7, vemos que os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram grandemente. Isso mostra que, mesmo em uma terra estrangeira, Deus continuava abençoando o seu povo. Porém, no versículo 8, surge um novo rei que não conhecia José. Esse novo faraó não tinha consideração pelo que José fez no passado e via os israelitas como uma ameaça. O versículo 9 mostra que o rei percebeu que o povo de Israel se tornará numeroso e forte. No versículo 10, ele decide agir com astúcia para impedir que os israelitas continuassem crescendo. Aqui aprendemos que quando Deus está abençoando, o inimigo pode tentar impedir, mas a vontade de Deus sempre prevalece. No versículo 11, os egípcios impõem trabalho pesado sobre os israelitas para afligi-los. Mas no versículo 12, vemos que, quanto mais eram afligidos, mais se multiplicavam. Isso nos ensina que a perseguição não pode impedir o crescimento de quem Deus abençoa. O versículo 13 reforça que os egípcios trataram os israelitas com dureza, e no versículo 14 vemos que a escravidão se tornou ainda mais pesada. No versículo 15, o faraó ordena às parteiras hebreias, Sifra e Puá, que matem os bebês meninos ao nascerem. No versículo 16, ele quer impedir o crescimento do povo eliminando os filhos homens. Mas no versículo 17, vemos que as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do faraó. Isso nos ensina que devemos sempre obedecer a Deus acima de qualquer autoridade terrena que vá contra a sua vontade. No versículo 18, o faraó questiona as parteiras, e no versículo 19, elas respondem que as mulheres hebreias são fortes e dão à luz antes que as parteiras cheguem. No versículo 20, Deus abençoa as parteiras por temerem a Ele, e o povo continua crescendo. No versículo 21, Deus concede famílias às parteiras como recompensa por sua fidelidade. Por fim, no versículo 22, o faraó dá uma ordem ainda mais cruel, mandando que todos os meninos hebreus sejam lançados no rio Nilo. Isso nos mostra como o inimigo sempre tenta destruir os planos de Deus, mas no próximo capítulo veremos que Deus já estava preparando um libertador para seu povo. Este capítulo nos ensina que Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O crescimento dos israelitas no Egito mostra que Deus continua abençoando o seu povo, mesmo em meio à opressão. Além disso, aprendemos com as parteiras que temer a Deus é mais importante do que obedecer a ordens humanas injustas. Que possamos confiar em Deus em todas as situações e permanecer fiéis a Ele, sabendo que sua vontade sempre prevalecerá. Oração de encerramento. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos ao fim deste estudo com gratidão em nossos corações. Aprendemos, através da Tua Palavra, que o Senhor é fiel às Suas promessas e que nada pode impedir os Teus planos. Vimos que, mesmo em meio à opressão, o Teu povo continuou crescendo porque a Tua mão estava sobre eles.
Pedimos que o Senhor nos fortaleça para permanecermos firmes na fé, mesmo diante das dificuldades. Que possamos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a tua vontade sempre prevalecerá. Assim como as parteiras temeram a ti foram recompensadas, ajuda-nos a escolher sempre a obediência à tua palavra acima de tudo. Abençoa cada pessoa que acompanhou este estudo. Que a tua verdade transforme nossas vidas e nos aproxime mais de ti. Obrigado por nos ensinar e nos guiar pelo teu Espírito Santo. Entregamos tudo em tuas mãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado por ter assistido a este estudo da Palavra de Deus. Se você gostou do ensinamento, curta este vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas. Se esta mensagem abençoou a sua vida, compartilhe com alguém para que essa bênção se multiplique. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar aprendendo mais sobre a Bíblia e crescer espiritualmente. Deixe nos comentários o seu nome ou o nome de alguém por quem você deseja oração. No próximo vídeo de oração, esses nomes aparecerão na tela para que possamos interceder juntos. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo. Escreva nos comentários os nomes para oração. Pode ser o seu nome ou o nome de alguém que você quer que Deus abençoe. No próximo vídeo de oração, esses nomes aparecerão na tela, e juntos vamos interceder com fé. Se você ver um nome nos comentários, apoie em oração. Responda com amém e ajude a fortalecer essa corrente de fé. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da oração. E se ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para continuar recebendo mensagens e orações. Que Deus abençoe cada nome escrito aqui e traga respostas do céu para a sua vida.